Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade e sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical e, na sequência de estudos, lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Nós temos a ilustração exatamente do Espírito Santo sobre o mundo, sobre a igreja e sobre Cristo. Estudaremos com base em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 18. Veja o nosso comentário. O estudo do Espírito Santo no Ato dos Apóstolos revela um Espírito de Deus missionário completamente, desde o capítulo 1 até o último capítulo 28. Quando a gente fala de Ato dos Apóstolos, nós estamos falando de atos do Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia inteira, nós temos a manifestação do Espírito Santo desde o livro de Gênesis. Quando nós estudamos Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Pai está presente. No verso 2, o Espírito de Deus está presente. E no verso 3, o Filho de Deus está presente. O Pai no verso 1, o Espírito Santo no verso 2, sobre as águas, e o Filho como luz no verso 3. E o Espírito Santo está no homem, no Adão, na Eva, e está também quando o homem peca, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus estava exatamente com Caim, quando ele disse assim: se tu procederes bem, tu não serás aceito? Pois bem, Deus tem o Espírito Santo para dar aos homens na terra. E desde o livro do Gênesis, Deus agraciou os homens com o Espírito Santo. Por exemplo, quando nós estudamos antes do dilúvio, o Espírito Santo agraciou, veja, Enoque, Enos, Abel. O Espírito de Deus agraciou Noé. Depois do dilúvio, nós temos o Espírito Santo agraciando todos os profetas do Antigo Testamento. Veja que o Espírito Santo estava sobre o povo de Deus, Israel. O Espírito Santo de Deus é o inspirador da Bíblia. Ele não pode estar fora da Bíblia. E quando nós comunicamos a Bíblia, nós não podemos deixar de receber a inspiração, o toque, o mover, o sentir a sua presença. Numa escola como esta e também na sua sala de aula aos domingos, precisamos sentir a presença do Espírito Santo, porque é por meio da palavra que ele se manifesta. Porque foi por meio da palavra de Isabel, melhor, da mãe de Jesus, Maria, que Isabel, com seu filho ainda 6 meses, na frente do verbo que estava no ventre de Maria, o menino saltou no ventre da mãe. O Espírito Santo é dado através da palavra, através do verbo, através da encarnação, através de Jesus. É uma promessa do Pai. O nosso comentário está no livro dos Apóstolos, em especial, e falamos dele a partir do Pentecoste, mediante o tema da lição. Capítulo 2 de Atos: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O Espírito Santo foi dado por porções, sobre, em, no, dentro, convosco. Aleluia. Isto mostrando que o Espírito Santo havia prometido pelo Pai de estar na casa. Casa que somos nós, tabernáculo de Deus. Nós somos um edifício espiritual. Particularmente somos membros uns dos outros, mas de acordo com a Bíblia, o conjunto é chamado de eclésia, de igreja, e o Espírito Santo está na igreja. E os dois, Espírito Santo e igreja, são um. Não se separa mais. É como se fosse uma fundição, o Espírito e a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é muito especial na aula de hoje. Por quê? Porque nós vamos tratar de 3 pontos de vista. Número 1, número 2 e número 3. Anote aí. O celestial, Anote aí,
o ministerial e aqui o Espírito Santo na história. Isso aqui é sumamente importante. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos com a obra missionária do Espírito Santo. Quando a gente fala da obra missionária, não está só em Atos, está no livro inteiro da Bíblia Sagrada. Mas levando em consideração a sua função de missão, de evangelizador que ele é, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de ser enviado ao mundo, mas para a igreja, aqueles que creem. Ele foi enviado ao mundo, mas os que creem é que recebem. E ele foi enviado para revelar as verdades que está relacionado a Cristo. Então ele veio para convencer o mundo e veio para estar com a igreja, revelar a verdade a respeito de Cristo e dar glória ao nome do Senhor Jesus. Essas são 3 características do envio do Espírito Santo. Veja, o ponto de vista celestial. O Espírito de Deus é eterno, é santo. Ele veio do céu, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Ele é celestial. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Água, terra, Espírito, céu. Nascer da água, nascer de uma forma física. Nascer do Espírito, nascer de uma forma espiritual. Por que nascer do Espírito? Tornar filho de Deus. Entendeu aí? Uma filiação divina. Somos filhos de Deus. Do ponto de vista ministerial, Efésios capítulo 4, versículo 11. Porque o Senhor Jesus, subindo ao alto, deu dons aos homens. Mas como foi que ele deu dons aos homens? Ele deu dons aos homens quando enviou seu Espírito Santo. Não está escrito que o Espírito de Deus ainda não havia sido dado porque Jesus não havia sido glorificado? Então era necessário o Filho subir, sentar à direita do Pai, e o Espírito de Deus que estava lá no trono, nas rodas, juntamente fazendo o trabalho do movimento do trono de Deus, juntamente com os querubins, ele foi enviado à terra. Está lá em Apocalipse capítulo 1, quando diz que ele foi enviado à terra, os 7 Espíritos de Deus. E aqui nós observamos que quando ele foi enviado, porque o Filho de Deus subiu, então nós temos o segundo advogado mediante o Filho, diante do Pai. Então o primeiro advogado é o Filho, e o segundo advogado é o Espírito de Deus. Todos são nosso advogado mediante o juiz, o Pai. Então veja o celestial, o ministerial e a parte histórica. São 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista celestial é o terceiro andar. Terceiro céu. Nós estamos falando de uma forma figurada para vocês entenderem que Paulo foi até o terceiro céu. Ele disse que foi ao paraíso. Lá no capítulo 12 de Coríntios. Veja lá, 1º e 2º Coríntios. Agora veja o segundo ponto de vista ministerial. Porque o Senhor deu dons aos homens. Por causa do Espírito Santo que foi dado à igreja. E o Espírito Santo veio com dons. Ele deu dons aos homens. E veio com fruto. Foi derramado em nossos corações. O amor de Deus. Este é o segundo ponto, o ministerial. O terceiro ponto é o histórico. Por quê? Porque nesse ponto de vista histórico, nós temos 7 igrejas da Ásia, lá no livro de Apocalipse. A palavra 7 significa completude, inteireza, aquilo que não falta nada. É o número mais perfeito em relação a Deus. Entendeu aí? 7 Espíritos de Deus. O número 7 está lá no livro de Apocalipse, de diversas vezes relacionado 7 igrejas, 7 espíritos, 7 cartiçais, 7 estrelas, entende? Então a gente observa que as 7 igrejas da Ásia são históricas. Por exemplo, a primeira, a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso compreende desde a era dos apóstolos, desde o começo lá da chamada de Pedro para ser pastor, foi Jesus quem chamou, e vai até o último apóstolo chamado João, lá do Apocalipse, o mesmo das cartas, 1ª, 2ª, 3ª carta de João, o mesmo do Evangelho. Então, de acordo com as 7 igrejas da Ásia, que é a parte histórica, o Espírito Santo foi dado,
certo? Para fazer uma história chamada Atos dos Apóstolos. Entendeu? E o Espírito Santo não está só em Atos, está em todos os livros. Então, conforme nós temos o livro do Apocalipse, o Espírito Santo estava lá, exatamente nas 7 igrejas da Ásia, tentando convencê-los do seu pecado. Então, as 7 igrejas da Ásia vai revelar a história das igrejas, são 7, da completude de todas as igrejas existentes do começo ao fim. Nunca estudar o livro de Atos dos Apóstolos de um único ponto de vista. Por exemplo, vou estudar só do ponto de vista espiritual. Não. Nós temos que estudar o livro do Atos dos Apóstolos de 3 pontos de vista: o celestial, o ministerial e o livro também de forma histórica, que nós estamos falando do povo de Deus desde Atos 2 até os dias de hoje. Onde nós vamos ter nomes, como a nossa lição vai comentar, pentecostais e evangélicos. Quando surgiu isso? Século XVIII. Onde teve missões, onde teve evangelismo. Então a palavra evangelismo, evangélico, vem de lá do século XVIII. Porque a igreja foi levantada já nesse período do fim, porque houve uma decadência desde a era dos apóstolos, porque foi assim, uma subida e um declive. E agora nós estamos em ascendência, porque Jesus está voltando. E a igreja do arrebatamento, ele tem que estar de conformidade com a igreja do primeiro século. Como assim? Ela tem que estar numa maturidade, porque a igreja é uma noiva, ela tem que estar no ponto de casamento. Porque Jesus é o quê? Aquele que casou com a igreja lá na cruz. Lembra que ele desposou a igreja? Então a igreja é a sua esposa. Então ela tem que estar no nível de matura, ou seja, maturidade, apta para o arrebatamento. Então nunca estudar somente de um ponto de vista. Agora percebe por que tem 7 castiçais, 7 candeeiros, né, no céu? Porque quando o Espírito Santo foi enviado os 7 Espíritos de Deus. Por isso que na vida de Jesus estavam os 7 Espíritos de Deus. Foi dado também à igreja na mesma proporção, porque não havia sido dado conforme o Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia sido dado por porções. Por exemplo, Deus deu uma porção a Moisés, e da porção que foi dada a Moisés, Deus tirou um pouquinho e distribuiu para 70. Entendeu aí? E cada porção dessa servia para uma profecia. E eles profetizavam e a porção não estava mais sobre eles. Porque o Espírito Santo não havia dado dentro, mas havia dado sobre. Mas a promessa de Jesus é que o Espírito Santo habita convosco, mas estará em vós. Isto é, ele habita convosco, isto é, está junto com você, está do lado. Mas estará em vós, ele estará dentro de vocês. Então Jesus sabia que haveria um momento do Espírito Santo passar para dentro. Isto através da sua morte, da sua ressurreição e da sua glória. Porque somente assim o Espírito Santo habitaria no homem. Então veja que no céu nós temos 7 castiçais de ouro, representando as 7 igrejas da Ásia. Isto de um ponto de vista histórico. Então anote aí. Vamos fazer aqui o desenho. O desenho celestial, os 7 castiçais de ouro. Né? Coloquei 1 vezes 7. E aqui na Terra nós também tem 7, representando as 7 igrejas da Ásia, de uma forma histórica. Então Deus colocou seu Santo Espírito na Terra, e na Terra nós temos a história das igrejas, isso é importante. E no céu, o Espírito Santo está em forma de figura, para representar ele no céu. Enquanto a realidade está na Terra, Deus coloca a figura no céu. Enquanto a figura estava na terra, a realidade estava no céu. Por exemplo, no tabernáculo de Moisés, nos templos e tabernáculos do Antigo Testamento, lá no santo, lugar santo, porque o tabernáculo e os templos são 3 compartimentos: átrio, santo, santíssimo. Onde estava o castiçal? Aqui, ó.
representação do Espírito Santo, lugar santo. 7 lâmpadas, entendeu aí? Então o Espírito Santo estava aqui, ó, nesse compartimentozinho do lugar santo. Agora o Espírito Santo não está mais em forma de figura, como estava antes da morte de Cristo. Porque o Espírito Santo estava lá no candeeiro, no tempo de Moisés, entende? Mas quando o Espírito Santo foi dado em realidade, depois da morte de Cristo, soprou sobre o Espírito e diz mais sobre a promessa, sobre os vossos pais, os vossos filhos, os vossos velhos, enfim, ele seria dado em plenitude. Então o Espírito Santo estaria na história dos homens, de uma forma real, original. Então, conforme essa parte da figura, o Espírito Santo estava na parte celestial. E a figura dele estava aqui, no tabernáculo de Moisés. Então, quando Jesus morre, ele inverte essa posição. Ele transforma esta figura para o celestial. Lá está em Apocalipse, os 7 castiçais de ouro. E ele pega a parte real, entendeu? A parte verdadeira, pessoal da pessoa, do Espírito Santo, e transfere para a terra. E está nos homens, está na igreja, está na história. É verdadeiro, é real, não é sombra, não é figura, é a sua presença. Amém? Por isso que no livro do Apocalipse nós temos a presença de Deus enviando o seu anjo. Só que esse enviando o seu anjo, ele notifica a João a revelação, mas a revelação de quem é? De Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para notificar os seus servos as coisas que hão de acontecer. E cada igreja da Ásia foi anunciado uma carta, e a carta foi direcionada ao ministro, chamado de anjo, quer dizer mensageiro. Então, do ponto de vista ministerial, de missões, de evangelismo, Deus está levantando pessoas para dar assistência, isto é, pastorear igrejas. Então a obra missionária, ela serve completamente para estabelecimento de igrejas locais, aonde o mensageiro está localmente cuidando daqueles membros locais daquela igreja. Por isso que quando Paulo foi nas suas missões, ele foi estabelecendo igrejas, igreja em Coríntio, igreja em Tessalônica, e assim vai. E depois ele vai voltando, visitando como estão os irmãos. Então veja que essas igrejas foi fundada por missionário. O livro de Apocalipse identifica também aqueles que cuidam das igrejas locais, isto é, os pastores que trabalham nas suas igrejas locais como mensageiro, isto é, anjos. O movimento celestial, ele não pode jamais deixar de fora e atribuir só o ponto de vista histórico e ministerial. Ninguém pode dissociar essas 3 partes. Quando nós falamos da obra missionária de Atos dos Apóstolos, da Bíblia, nós temos que pegar esses 3 pontos de vista e associá-los numa única mensagem. Eu não posso pregar o Espírito Santo, a sua obra, só do ponto de vista celestial. E nem só do ponto de vista ministerial. E nem só do ponto de vista histórico. Não, eu tenho que pregar a obra do Espírito Santo, missionária, na vida dos homens e na terra, no meio dos homens, mostrando a sua realidade, história e tudo na vida da humanidade. Então, o movimento celestial é o que movimenta o movimento da terra. Então, dentro desse aspecto, nós temos um culto celeste dentro de um tabernáculo terreno. O Espírito Santo é celeste, mas ele tem que estar na terra. Ele está desde Gênesis, meus irmãos. Versículo 2 do capítulo 1. Ele pairava sobre a terra. Entende? E Jesus disse: rogarei o Pai que envie outro Consolador que fique convosco para sempre. Então o Espírito de Deus foi dado aos homens na terra. Isto é, um culto divino. O Espírito Santo é exatamente o que ele vem fazer. Culto divino. A terceira característica do Espírito Santo no meio dos homens é glorificar Jesus. Está lá em João capítulo 14. Veja lá. Ele veio
convencer o mundo, número 1. Ele veio guiar a igreja em toda a verdade, número 2. E ele veio glorificar a Jesus. Então, pare de ficar calado. Se você foi chamado e tem o Espírito Santo, então tem umas águas que se mexem dentro de você que quer jorrar. E essas águas, elas só jorram quando abrimos a torneira, é a boca. Diga para ele, o Senhor, que ele é bom, que é maravilhoso, é santo, é glorioso, é justo. Dê glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Dê glória ao nome de Jesus. Este é o trabalho do Espírito Santo para com Jesus. Jesus disse, quando ele vier, ele há de me glorificar. Viu? Só glorifica quando pega o microfone? Só glorifica quando está no púlpito? Só glorifica quando está na plateia, no altar? O Espírito Santo está diariamente conosco. Glorificar Jesus no deitar, no levantar, no trabalho, diariamente, noturnamente, enfim, todos os dias da nossa vida. O movimento celestial que movimenta na terra. As pessoas, essas pessoas que são movimentadas pelo Espírito, elas são a igreja na terra. Olha, o Espírito de Deus trazendo o culto para a terra. Esses 3 pontos de vista que nós mencionamos aqui na lousa, caminham juntos. Nunca determinar apenas um ponto de vista e desassociar os outros. Para compreender o livro inteiro, e em especial o livro do Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando. O livro de Atos, ele não é um livro secular. Ele não é um livro de estantes, e nem livro debaixo de braço. O livro de Atos é um livro poderoso, porque trata-se da obra do Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus. Quando nós comunicamos a respeito da sua palavra, ele se manifesta. Com alegria, com paz, com gozo, com consolo, com edificação. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta no meio da palavra. Quando é anunciado, quando você ouve, o Espírito Santo é como água que salta como uma fonte para a vida eterna. Atos capítulo 1, versículo 9. Jesus é arrebatado ao Pai. Lembra? Quando ele foi oculto nas nuvens. E depois de Jesus ser arrebatado, né, ficou à direita de Deus. Mas ficou na terra os 12 apóstolos. De acordo com a Bíblia, eles ficaram no cenáculo. Uma região de andar, casa sobre casa, terceiro andar. E ali ele tinha que esperar a promessa do Pai, conforme Atos capítulo 2, a descida do Espírito de Deus. Jesus foi para o céu, enviou seu Santo Espírito, os 12 ministérios, olha, 1, 2, já estou aqui no 2. E depois os 12 vieram a ser missionários, presta atenção, Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, confins da terra. Olha a história, 7 igrejas da Ásia. Essa é a história que vem até hoje. Então, celestial, ministerial e histórico. Amém? Está entendendo? Então, veja que os 12, eles ficaram orando. Não foi só 12, meus irmãos. Foram quase 120 irmãos. Entre esses irmãos existiam mulheres. Então, esse ministério aqui, de cordeiros, era ministerial. Tinha mulheres também no ministério. Ok? Então, veja que a primeira igreja, lá da Ásia, das 7, né, que ia se formar, olha a história. Por que ia se formar? Porque ia ser, olha o terceiro, igrejas históricas.
Então chegamos na terceira parte do ponto em que o Espírito Santo trabalha. Veja que a primeira igreja da Ásia, ela é apostólica. É a igreja de Éfeso. Aquela lá, deixaste o primeiro amor? Por que deixaste o primeiro amor? Também foi anunciado que no meio dos apóstolos havia apóstolos falsos. Entendeu? Se existia apóstolo falso, é porque existia o verdadeiro. Então o livro de Atos é apostólico. E a igreja de Éfeso também era apostólica. Só que, presta atenção, os falsos apóstolos foram se introduzindo. Ok? E esta primeira igreja, chamada de Éfeso, tipificada agora pela igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Agora, o que foi que aconteceu depois dessa primeira igreja? Agora veja o período histórico. Vamos lá? Depois veio o pior período da igreja da Idade Média. E depois veio o período da igreja missionária, que houve incursões, ok? E depois desse período da igreja missionária, nós temos o período da igreja de Filadélfia, que, de acordo com o ponto de vista teológico, a igreja de Filadélfia é a igreja atual, que espera o arrebatamento. Entende? A igreja de hoje. Jesus está voltando, a igreja atual. Os remanescentes fiéis, que o Senhor está voltando e será arrebatado. Então, veja que mesmo após o arrebatamento, presta atenção, irmãos, não vai ficar um povo? Os que ficaram farão parte da igreja apóstata, os infiéis. Os que ficaram, os desordeiros. Os que ficaram, a igreja de Laodiceia. Olha aí, ó, a igreja histórica de Laodiceia, ela vai existir na história, nos últimos dias, que é a igreja que ficar. É a igreja, aquela chamada da grande tribulação, a igreja falsa. E nós estamos dando o ponto de vista geral da história. Depois de João morrer, acontece a perseguição. E depois da perseguição, nós temos também 10 grandes imperadores mundiais perseguindo os cristãos. Quer dizer, uma perseguição puxando outra. De tal forma que mata os cristãos, viu? Até que passa esse período das 10 perseguições desses 10 imperadores, da perseguição desses 10 imperadores. Aí o que é que acontece? Aí vem aquela história de Constantino, que todo mundo sabe, no ano 365 depois de Cristo, na nossa era, aonde a igreja agora vai ser conhecida como uma igreja do papado, o papado real, aquele papado que até hoje na igreja católica está subsistindo. A igreja católica tem um papa, também chamado de igreja estatal. Depois de Constantino entra a igreja do papado. Olha aí, nós estamos aqui na história, lá do período depois de Cristo, né, no 4º século, por ali, aonde o Papa chega na igreja e estabelece o cristianismo como a igreja oficial do Império Romano. Esta é a igreja do tempo da Idade Média. Depois é que vem a igreja missionária. Presta atenção, agora nós vamos ter uma ascendência. A igreja da Reforma, aquela que vai pregar somente a fé. Lembra do Lutero? Pois bem. Então vai começar uma reforma, porque a igreja está no período negro da história dela. Está dentro do declive, ela tem que levantar porque Jesus precisa da igreja de acordo com a original. Aquela que foi estabelecida, do primeiro amor. Então veja que depois dessa igreja da reforma, vem a igreja de Filadélfia. Aquela lá de Apocalipse, dentro do contexto, é a igreja hoje, a do arrebatamento, conforme a gente já falou. Agora, por que a igreja em Filadélfia é tipo da igreja do arrebatamento? Porque Jesus colocou uma porta que ninguém pode fechar. Só pode ser a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento é aquela que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar.
Jesus tem a chave e ninguém abre, somente ele pode abrir. E ninguém fecha, somente ele pode fechar. Depois ficará uma igreja na terra que é a chamada igreja de Laodiceia. Esta igreja, ela é histórica, já está dando os seus primeiros sinais de existência. Como assim? Aquela igreja de falsos ministros, aquela igreja de falsos obreiros, dos ladrões, dos bandidos, que roubam os membros, que roubam o povo de Deus, fazendo negócio. Isto é uma realidade nos nossos dias. A igreja de Laodiceia já está dando seus sinais de vida, infelizmente. Nós vamos dar continuidade aqui. Veja nossa lousa. Meus irmãos, está gostando dessa aula? Nós vamos falar muito mais agora a respeito desses tópicos que nós vamos falar sobre uma perspectiva pentecostal de missões, uma obra missionária depois do Pentecoste, e nós vamos ver a ação do Espírito Santo e a sua obra missionária, ok? Onde nós vamos dar continuidade? Aqui no Zap, 85 é o DDD 991 28 12 60. Nós vamos fazer uma nova aula e nós vamos colocar um link que você aperta e abre a aula, ok? Isto será enviado para o seu aparelho de celular, no nosso Zap, ok? Somente no Zap nós teremos a continuação da aula 5. Então, 85991281260. Tá gostando do vídeo? Aperte no like, inscreva-se no canal. Estude conosco, vamos estudar a segunda parte de acordo com os tópicos, com profundidade bíblica, ok? Então, nós agradecemos a Deus por mais esta aula e a paz do Senhor até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.